Boa noite. Aprovado o projeto que dá o nome de Marli Gomes Pavão à Escola Municipal de Ensino Infantil. Onde na sua casa ela mantinha uma creche, que era o lugar onde as mães podiam deixar seus filhos enquanto elas trabalhavam com segurança. Então, com certeza é alguém que dedicou muito lá no bairro Victor Lisler àquela comunidade, aquelas crianças, e que deixou aí o seu legado, né? Naquele período a educação infantil tinha características diferentes. E na série sobre o Setembro Amarelo, o psicólogo fala sobre a importância da escuta. Então é fundamental a gente buscar essa proximidade, buscar o diálogo, buscar a reunião familiar, buscar a conversa, mas não a palestra. Dar o espaço para ouvir o que o outro tem a dizer. Agora, no canal da comunidade. O Jornal da Câmara começa com a série de entrevistas sobre o Setembro Amarelo. O psicólogo Carlos Alberto Moraes fala sobre a importância da escuta na prevenção ao suicídio. O Setembro Amarelo ele é muito importante porque ele propõe o tratamento de um tema muito polêmico que é a prevenção do suicídio. É uma questão que muitas vezes a gente evita comentar. As famílias que passam por esse problema, esse processo todo, sofrem muito e geralmente tendem a se manter reclusas. Cada vez mais a gente se propõe um mundo globalizado, com uma interação maior, com uma facilidade maior de acesso às informações. E o paradoxo é que a gente fala menos a respeito de nós mesmos. Nós dificilmente ficamos dispostos, a conversar sobre os nossos problemas. E como isso é importante, Gisele, a gente ter essa liberdade, essa boa vontade de conversar sobre o que está nos atrapalhando, se interessar pelo que está atrapalhando, está dificultando o outro. Não raro, a gente vai comentar, por exemplo, sobre um problema. Então, vou dar um exemplo. Você começa a falar para mim, Carlos, estou com um problema em casa, tenho andado muito triste ultimamente. Aí eu, na tentativa de apaziguar a sua ideia, o que eu falo? Eu também estou com muito problema, não está fácil. E nessa interação, eu perco de dar o espaço para a sua necessidade. A minha intenção é boa, porém a abordagem muitas vezes é incorreta. E a gente vê acontecer isso muitas vezes nas famílias. Quando os adolescentes, principalmente, querem falar, manifestar alguma coisa e os pais entram num processo de julgamento. Isso é assim mesmo, já aconteceu comigo, eu passei por isso, eu sei como é que é. E nessa manifestação se constrói um muro. Diversos fatores que proporcionam esse isolamento. A gente chama atualmente a geração do quarto. Muitas vezes um pai para chamar, ou uma mãe para chamar um filho para uma refeição, tem que passar um WhatsApp para o filho. Tamanha a distância. Muitas vezes as pessoas perdem esse contato visual, o contato do acolhimento. Muitas vezes a gente sabe que num olhar a gente percebe como que o outro está se sentindo. O corpo fala. Então a gente está num processo assim que ele exige cada vez mais cuidado nessa interação. Então é fundamental a gente buscar essa proximidade, buscar o diálogo, buscar a reunião familiar, buscar a conversa, mas não a palestra. Dar o espaço para ouvir o que o outro tem a dizer, o que os nossos filhos têm a dizer. Então, se a gente pudesse trocar uma ideia com os pais, os pacientes que vêm no meu consultório, eu converso a respeito disso, pedindo para que se dê o espaço para que as crianças conversem, falem sobre seus problemas, sem julgamentos,
sem apontar o dedo, mas com que recebam o acolhimento daquele sofrimento, daquela dor, daquele problema que está passando. Como forma de auxílio, existe o Centro de Valorização da Vida, o CVV, que é um serviço voluntário e gratuito de apoio emocional para todas as pessoas que querem e precisam conversar. E tudo isso com total sigilo e anonimato. O CVV ele atende às demandas da sociedade, né? Então, o voluntário está lá para atender. Claro que agora, como é o Setembro Amarelo, sim, as ligações elas aumentam um pouco, né? Mas sempre atendendo às demandas. 3 milhões de ligações ao ano o CVV atende. São pessoas que trazem, né, as suas vivências, as suas dores, as suas tristezas, até mesmo as suas alegrias, né? Porque elas às vezes são solitárias, não têm com quem dividir. E são vários fatores, né, que levam a pessoa a entrar em depressão e até mesmo a cometer o ato do suicídio, né? A tristeza, né, a perda de um emprego, de um ente querido, até mesmo de um animalzinho de estimação. Então, são vários fatores. A violência doméstica, o abuso. Então, são vários fatores. Então, nós temos que cuidar, né, ter esse cuidado com a nossa saúde mental, prestar mais atenção no outro, quem está do nosso lado, né, que às vezes a pessoa está ali pedindo ajuda, pedindo socorro, e a gente não está atento a isso, né. E depois do intervalo, aprovado o projeto que dá o nome de Marli Gomes Pavão à Escola Municipal de Ensino Infantil. Os institutos federais são a cara do Brasil. Tem diversidade, inclusão e milhões de vidas transformadas. Como a da Thaís. Eu fui mãe na adolescência, tive que interromper o ensino médio para poder trabalhar. E o IF foi a oportunidade que eu tive de retomar os meus estudos e fazer o curso de áudio e vídeo. O Arielson concluiu o curso técnico em meio ambiente e viu sua vida transformada. Já estou trabalhando na área e estou cursando licenciatura. E sabe como a Fran se preparou para esse emprego numa cooperativa de grãos? Eu escolhi o curso de agricultura. Qualificação profissional, cursos técnicos, cursos superiores. É educação profissional gratuita e de qualidade. Descubra o que os institutos federais têm para você. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Erva mate, árvore símbolo do Rio Grande do Sul e com muita história em suas raízes. Tudo começa no século XV. Os indígenas guaranis que viviam na América do Sul acreditavam que a erva era capaz de curar doenças. Através de um ritual místico chamado de Kaá, mantido até hoje, eles evocavam vitalidade, força e saúde. Aliás, a ciência comprova. A erva mate faz bem para o corpo e para a mente. No século XVI, os indígenas tiveram contato com os europeus e a folha verde se espalhou pelo mundo. Aqui no Rio Grande do Sul é muito consumida como chimarrão, cuia, bomba, mate e a chaleira chiando. Uma tradição que começou com os nativos, passou pelos quilombolas, pelos agricultores familiares e se transformou em uma excelente opção de desenvolvimento econômico. Uma planta que une história, tradição, economia e os amigos nas rodas de chimarrão. Por isso, com iniciativa do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado e da Secretaria da Cultura, o sistema sociocultural e econômico da erva mate torna-se o primeiro patrimônio imaterial do Rio Grande do Sul. Uma conquista dos povos indígenas, dos quilombolas, dos agricultores familiares, da cultura e do Estado. Erva mate, um patrimônio do Rio Grande do Sul.
Foi aprovado por unanimidade o projeto de lei que denomina a Escola Municipal de Ensino Infantil, localizada no bairro Cidade Nova, com o nome de Marli Gomes Pavão. Na tribuna, alguns parlamentares lembraram a trajetória da líder comunitária. Lá na década de 90, onde ela, uma líder comunitária que participava de vários grupos de outras mulheres, tem a sensibilidade de acolher os filhos de outras mulheres da comunidade, onde na sua casa ela mantinha uma creche, que era o lugar onde as mães podiam deixar seus filhos enquanto elas trabalhavam com segurança. Então, com certeza é alguém que dedicou muito lá no bairro Victor Lisler àquela comunidade, aquelas crianças, e que deixou aí o seu legado, né? Naquele período, a educação infantil tinha características diferentes. Hoje a gente tem uma outra proposta voltada à questão da aprendizagem dessas crianças, mas antes de chegar ao ponto que estamos hoje, muitas mulheres, e a Marli foi uma delas, lutou pelo direito das nossas crianças terem um lugar seguro para elas estarem. Então, o meu parecer na CCJ foi favorável. O projeto ele demorou para vir para a votação, porque precisava-se de esclarecimentos voltada à construção da escola, que está numa fase bem inicial. Inclusive, a placa que estava na frente da escola, a obra começava e terminava no mesmo dia. Então, foi necessário que a gente buscasse o contrato, o cronograma da obra, para que tivéssemos segurança em estar denominando essa instituição de ensino que carrega o nome, vai carregar o nome da Marli Gomes Pavão e todo o seu legado em defesa das nossas crianças. Essa homenagem à professora Marli, vereadora Regina, ela é muito, né, necessária, muito propícia. Só que eu sempre digo, vereadora Regina, eu sempre elogio o ensino municipal, a dedicação dos professores municipais. Eu digo que essas homenagens teriam que ser em vida para a pessoa que está sendo homenageada, a pessoa que se dedica, doutor Alberi, à coisa pública, ela desfrutar disso, do reconhecimento da sociedade, do reconhecimento das autoridades municipais, para que essa pessoa consiga ser... a autoestima dela é elevada, né? Elevar, porque é muito bonito uma pessoa, quando é reconhecida no seu trabalho, para ela desfrutar do que ela fez. É claro que os parentes agora vão ficar orgulhosos dessa homenagem, mas seria muito interessante que as pessoas, quando se dedicam à coisa pública, elas sejam valorizadas e reconhecidas em vida, né? Porque eu não sei, eu acredito que teria que mudar a lei e nós passar a pensar nisso, vereador Michel. Tem tanta gente que se dedica aí e pós-morte vai ser homenageado, né? Então, é muito interessante e muito, né, necessário para que a motivação, né, dos nossos funcionários públicos, dos nossos agentes públicos, possam cada vez mais se dedicar e a comunidade reconheça que está sendo homenageada uma pessoa que sempre se dedicou ao bem-estar e à nossa sociedade local. E hoje é dia de Educação e Cidadania na programação da TV Câmara. O assunto desta noite é a inovação na educação. Confira um trecho da entrevista. Inovação, na verdade, ela pode existir em diversos âmbitos. E um deles é no sentido de inovar o que já existe, né, e levar para locais que ainda não existem. Então, por exemplo, a nossa rede Notre Dame, a gente pensa assim, quando pensa em educação, as irmãs, por exemplo, têm uma obra na África, né? Essa obra na África contempla aí a educação e a gente pode se perguntar quem faz educação na África, né? Então, isso é algo muito inovador. Então, para nós, assim, a gente começou a entender a inovação como um ponto que parte de um princípio de que não precisam ser inovações radicais,
né? São inovações que a gente leva para o trânsito, que a gente leva para a sociedade, que a gente leva para resolver problemas. Então, nesse sentido, acho que o Pacto agregou muito, não só para a sociedade como um todo, mas também para a nossa entidade. Nós falamos de inovação, já pensamos em algo tecnológico, digital, ultra avançado, mas não só, também, mas não só. Porque a inovação, muitas vezes, é apenas uma forma de olhar, de pensar e fazer diferente aquilo que já estava sendo feito. E como o Fagner colocava, muitas vezes levando uma ação até um local que não tinha acesso àquela praticidade ou àquele benefício. E aí entra a educação, aí entra o Colégio Notre Dame enquanto rede Notre Dame. Aqui em Passo Fundo nós temos 2 unidades, a Escola Notre Dame Menino Jesus, o Colégio Notre Dame aqui na Avenida Brasil, tendo projetos que coloquem o estudante como protagonista. Porque pilares da inovação na área da educação tem muito disso. O estudante como protagonista, ele tem de estar à frente com a sua criatividade e também o trabalhar isso não só para a escola, como um todo, a cultura do engajamento. Se nós não temos a cultura do engajamento, o pegar junto, né, essa coparticipação, a cocriação, as coisas não andam. Então, nós nos sentimos muito à vontade, não só em falar em inovação, porque isso é algo que nós respiramos e está no DNA do que é educação de verdade, de educação no seu dia a dia. Né? E estas foram as informações do Jornal da Câmara. Muito obrigada pela sua companhia e uma ótima noite.